A nossa apresentação vai falar sobre SEO, e a gente também vai procurar implementar também com dicas técnicas e conceitos de UX também, né? E tudo focado para e-commerce mesmo, né? Como você aplicar, vamos falar de alguns conceitos, de como aplicar técnicas de SEO e também de UX em e-commerces. Só para se apresentar aqui, eu sou o Rodrigo, eu trabalho na agência Conversion, uma agência mais SEO, e eu sou mais focado na área de UX, né, experiência do usuário, e otimização de conversão, né? Eu sou o Rafael Simone, ele é meu irmão gêmeo, a gente trabalha junto na agência Conversion, eu mais na parte estratégica mesmo de SEO, na parte de inteligência e setup das contas dos nossos clientes, enquanto que o Rodrigo fica mais na parte de, como ele falou, de user experience e otimização de conversão. Então, a nossa apresentação aqui, a gente vai falar justamente de UX e SEO e como eles se convergem, como é muito importante você pensar além da conversão orgânica, mas o que você pode melhorar dentro da tua loja, do seu site, além do SEO, né? Com experiência do usuário e otimização de conversão, principalmente para e-commerce. Antes da gente entrar diretamente no assunto de SEO e UX, acho importante a gente fazer uma contextualização também do nosso cenário econômico agora, ainda mais em tempos de crise, né? Então, acho interessante a gente apresentar alguns dados em relação ao posicionamento do e-commerce diante da crise que a gente está passando agora, né? Eu queria apresentar alguns números, por exemplo, que apesar dos primeiros 6 meses de crise, né, em 2015, apesar disso, o e-commerce faturou mais do que no primeiro semestre de 2014, né, apesar da crise. E apesar de, mesmo com um aperto econômico maior, o consumidor comprando menos, apesar disso, justamente pelo fato da crise e de ele não ter mais o mesmo poder de consumo, né, do que numa situação um pouco mais estável, o consumidor acaba criando um comportamento mais consciente sobre uma compra, né? Então, aí os dados mostram que só no primeiro semestre de 2015 foram arrecadados até agora 18 bilhões e 600 milhões, ao passo que no mesmo período do ano passado foram arrecadados menos, né, 16 bilhões no primeiro semestre. Aí, para reforçar esses dados, os dados foram levantados pelo relatório do EBIT, né, mostrando que no primeiro semestre de 2011 até agora, né, no primeiro semestre de 2015, o gráfico ele é sempre crescente, né? E aí para evidenciar que, apesar da crise, a situação da loja virtual, do e-commerce, ela ainda continua em crescimento. E aí no próximo slide explica também um pouco por quê. Justamente por essa opção mais consciente do consumidor quando vai fazer uma compra, né? Apesar da queda do número de pedidos do e-commerce, a taxa de ticket médio aumentou. E, segundo esse relatório, né, se dá pelo fato do consumidor mudar o seu comportamento. Então, ele prefere fazer uma compra ou à vista ou no número de parcelas menor, e isso acaba influenciando no ticket médio da loja virtual, né? E, aí, segundo a pesquisa, apenas quase 3,6% parcelam acima de 11 vezes. Ou seja, no momento de aperto, o consumidor opta por aquelas compras que realmente eles estão necessitando mais e fazem aí uma compra um pouco mais ou à vista ou com um número bem mais reduzido de parcelas. Aí esse gráfico mostra também um crescimento anual. O gráfico anterior falava sobre o primeiro semestre de 2015 comparado com o período anterior, e a estimativa só para 2015. Então a estimativa, de acordo com a EBIT, é de que até o final de 2015 tenham se arrecadado aí só no e-commerce brasileiro 41 milhões, né? 41 milhões de reais, né? E agora a gente vai mostrar aqui um gráfico uma pesquisa que a gente lá da Conversion fez sobre os canais que geram maior tráfego e maior receita também só para os e-commerces. A gente nem está aqui considerando somente sites em geral, né? Sites institucionais e tudo mais. A gente só focando mesmo em e-commerce, aqui essa parte mais azul escura aqui do gráfico mostra que o tráfego orgânico
é o canal que gera mais tráfego e receita para os e-commerces. Então, é interessante olhar os números em relação ao crescimento, apesar do número de pedidos, o crescimento da receita, né, das lojas, e verificar que o canal orgânico, as buscas orgânicas ainda se mostram, né, como o canal mais interessante para você focar e investir, para você gerar mais performance para o seu e-commerce. Agora que demos aí uma rápida contextualizada, né, sobre a situação, a gente vai entrar de fato mesmo em relação ao SEO, o que fazer, algumas dicas. É claro que são muitas, centenas de dicas, né? Se a gente for falar de Google, por exemplo, são mais de 200 fatores, né, de posicionamento para você poder aproveitar ao máximo e otimizar ao máximo o seu e-commerce. Então eu vou dar algumas das principais. Talvez uma ou outra pode parecer mais básica, mas eu vou procurar também explicar o porquê que a gente não pode subestimar mesmo aquelas técnicas que eu acho que todo mundo que faz palestra de SEO fala também. E lembrando também que aqui as dicas são o que seria o mais importante no ponto de vista de conversão e também na flexibilidade do Magento para implementar essas técnicas. Acho que antes de mais nada, eu não sei se todo mundo aqui tem a verdadeira uma noção exata de como funciona mais ou menos a página de resultados do Google, então acho que é bom sempre a gente mostrar isso também antes de continuar. Caso alguém ainda tenha certas dúvidas como funciona o Google, né? Então aqui eu destaquei nesse box, né, em vermelho a parte dos links pagos, né? Então ali a gente tem alguns links pagos no topo e ao lado também tem alguns resultados do Google Shopping, que também são links patrocinados, e mais abaixo também mais outros links patrocinados de AdWords, e finalmente a parte orgânica que é nesse box destacado em azul, né? Alguém aqui não sabia disso? Então, acho que todo mundo sabe o que está fazendo aqui. Mesmo assim, eu faço questão de frisar. Agora, dando uma dica, a primeira dica que eu falaria, que eu diria, para a gente começar a pensar em como aproveitar as buscas orgânicas e como aproveitar ao máximo questão de palavra-chave, de otimização e tudo mais. Aqui eu coloquei um print do SEMrush, né? É uma ferramenta que eu acho que todo mundo que trabalha com SEO conhece. É uma das melhores ferramentas para se trabalhar, para se fazer análise de concorrência, pesquisa de palavra-chave. Então eu procurei também destacar essa ferramenta como, acho que um primeiro passo, talvez, para a gente começar a identificar o posicionamento orgânico da nossa loja e também o posicionamento diante da concorrência. Aí eu dei um destaque ali a algumas opções que você pode aproveitar. No SEMrush ele vai aparecer uma relação. Depois que você digita o domínio do seu site, ele vai aparecer na opção orgânica todas as palavras-chave que você está ranqueando aqui. O SEMrush mostra até o top 20, né? Ou seja, aquelas palavras que estão posicionando nas primeiras 2 páginas do Google, né? Então aí você tem uma relação das palavras-chave e você pode também analisar a concorrência. Então eu estou mostrando isso mais como uma primeira dica do primeiro passo que a gente deveria fazer quando a gente tem uma loja virtual e a gente quer explorar mais as buscas orgânicas. Então, acho que uma boa pesquisa de palavra-chave, uma boa análise da concorrência, de como os seus concorrentes estão, quais palavras eles estão ranqueando. Então, praticamente, de forma prática, né, o SEMrush acho que é uma das ferramentas mais importantes para se fazer esse tipo de análise. Uma outra dica também, como eu falei agora há pouco, apesar de titles e meta description ser uma questão obrigatória, muitas vezes, por ser uma questão obrigatória, as pessoas acabam, quem trabalha mesmo com otimização, acaba talvez não prestando tanta atenção nisso. E acabam desenvolvendo uma série de titles que poderia ser muito melhor aproveitado do que simplesmente subestimar a title e criar ela como simplesmente uma descrição mais técnica. O que eu tenho visto é muito profissional de SEO usar o title justamente por ser uma coisa obrigatória e saber que tem que colocar a palavra-chave no title. Uma vez que a palavra-chave está no title, beleza, está certo. Mas há muito mais que isso, né? E, novamente, o Google ele pensa muito no usuário, né? O Google ele foca totalmente na experiência do usuário. E também dá para se pensar na experiência do usuário criando simplesmente um title, né? O que seria mais
o que chamaria mais a atenção do usuário, né? De como esse title está escrito, né? Tem toda a parte criativa também. E a mesma coisa do description, né? Uma vez que o description não é fator de ranqueamento, mas você pode aumentar a taxa de clique aí só com um description e um title melhor escrito, independente de estar lá a palavra-chave. Acho importante destacar que, como a gente fala aí, como teve agora na Sala 2 também uma outra palestra bastante interessante sobre um case, né, de SEO, e ele também destacou isso, né, que é a questão da naturalidade, né, a gente não pode otimizar só pensando no algoritmo do Google ou de outros mecanismos de buscas. A gente também tem que pensar não só no Google, mas sempre no usuário. Por isso que eu destaquei até um exemplo interessante de para onde que o Google está indo com relação ao seu algoritmo, né? Que é a parte do SEO semântico. Então, a questão da palavra-chave exata na title é importante, ela tem o seu efeito, a sua importância, mas é sempre necessário também pensar na intenção de busca do usuário. Aqui no exemplo, a gente mostra, por exemplo, uma busca que foi feita a gente fez até um exemplo que foi bastante analisado aí nos blogs sobre SEO, de como o algoritmo do Google pensa bastante na semântica, na intenção de busca, e não só no termo exato que o usuário busca, né? Por exemplo, se você buscar no Google I'm sorry, Dave, é uma frase muito famosa de um filme, né, do Kubrick, o 2001, uma Odisseia no Espaço, não sei se todo mundo aqui viu, mas é uma fala muito clássica desse filme. E a gente pode ver que, ao pesquisar por essa frase, os 2 primeiros resultados até mostram a palavra destacada, né, I'm sorry, Dave, mas logo a partir do terceiro resultado, a gente vê que o termo que o usuário buscou não aparece necessariamente no título. O próprio algoritmo já faz um cálculo mostrando que, possivelmente, essa seria uma entrega relevante para o usuário que está buscando, né? Então, por isso a questão de se desenvolver titles e meta-descriptions de forma também natural e semântica, aproveitando também variações de uma palavra, sinônimos, e também criar um campo semântico. Além da própria limitação técnica, que é sempre bom também destacar, que a gente, recentemente, acho que faz um ano, ou mais de um ano talvez, no ano passado o Google mudou a sua SERP, né? Então eles mudaram um pouco o layout da página de resultados, e aí uma title com até... Eu na minha experiência, no nosso dia a dia, eu procuro não fazer uma title não mais do que 59 caracteres, né? Isso vai variar de caractere para caractere, mas, em geral, um limite aí de 57 caracteres, entre 56 e 59 caracteres, né? O Google está sempre fazendo teste AB na SERP, procurando sempre verificar qual que é a melhor taxa de clique, o que é mais relevante para o usuário. A gente estava até vendo um estudo que o Google começou a fazer, ainda pode demorar bastante, mas é uma questão que poderia mudar muita coisa para SEO, do Google querer eliminar a paginação embaixo, né, onde você tem todas as páginas das SERPs, e mudar, fazendo um teste para, tipo, aquele carregar mais, né, em JavaScript mesmo, para a página ter um load automático conforme o usuário vai rolando a página. E não teria mais esse conceito de seu site aparecer na segunda página, né? Seria tudo numa página só que ela ficaria lá para baixo, né? Mas é um estudo só, talvez eles nem venham colocar no ar, mas é interessante já observar esses comportamentos novos que o Google vem buscando. Também algumas coisas, alguns conceitos aí sobre conteúdo, né? Apesar de ser talvez já um clichê, né, o conteúdo é rei, mas ele definitivamente ele é mais do que rei, ele é um imperador. Realmente ele é um dos fatores mais importantes, né? Afinal, uma página sem conteúdo não é impossível de você posicionar na primeira página, qualquer página, seja de categoria ou de produto, na primeira página do Google. Então, a gente coloca aqui a definição aqui de long tail, né, porque é importante também, quando você for trabalhar conteúdo, a gente não focar só o que a gente chama de head tail, não só aquelas palavras mais competitivas, por exemplo, tênis Nike, né, uma palavra muito competitiva, e também, ao mesmo tempo, explorar as long tails, que são as palavras com aquelas frases com mais termos, né, de 4 a 6 termos. Por exemplo, termos com intenção de compra, né, tipo tênis Nike Shox 42, né,
o volume de busca ele pode ser bem menor do que uma head tail, porém a intenção de compra é muito maior, né? Então é um conceito, esse é o conceito básico de long tail desenvolvido pelo Chris Anderson, né? Que é um americano. E a questão do conteúdo é tão importante mesmo que o Google presta muita atenção para isso, né? Tanto que as últimas atualizações aí, acho que o Panda, talvez, acho que de 2012, se eu não me engano, mas eles também recentemente lançaram uma atualização desse algoritmo, que é um algoritmo voltado para a qualidade do conteúdo. Então, eles focam muito na questão de um conteúdo de qualidade, exclusivo, que não seja um conteúdo pobre ou duplicado, né, de algum outro site. Então, você entregar um conteúdo de qualidade que realmente informe o usuário, que realmente atenda às expectativas e à necessidade do seu usuário, então isso é uma prioridade absoluta assim, para o Google, e é uma coisa que, para quem trabalha com e-commerce, deve pensar. Não só quando a gente fala de conteúdo, é importante destacar que a gente não está falando só de texto, de blocos de texto, mas de quantidade de produtos, de imagens, né, e tudo mais. Aqui também uma outra dica que eu poderia dar, já que a gente está falando de e-commerce, é com relação à linkagem interna, né, a linkagem entre as próprias páginas do e-commerce e também a canonização dessas páginas, né, porque existem e-commerces pequenos e existem e-commerces gigantes. Aí eu coloquei um exemplo do próprio site da Ray-Ban, que tem aí mais de 43 mil páginas indexadas no Google. Essas páginas podem variar entre links de páginas de produto, categorias, links de filtros, busca, enfim. Justamente por ser uma quantidade muito absurda de páginas, para um e-commerce é extremamente vital e importante que você ajude o Google a como interpretar essas páginas e como interpretar qual página é mais relevante, talvez qual é menos relevante, e dessa forma o robô do Google conseguir entender um pouco quais são aquelas páginas onde ele vai frequentar mais, dependendo da relevância para o usuário. Então eu dei um destaque aí para o número de páginas aproximadas indexadas, no caso do site da Ray-Ban, e um exemplo embaixo de canonização. Não sei, para quem não sabe, a canonização é uma meta tag que a gente coloca no HTML do site, onde a gente especifica que o link daquela página especifica para o robô do Google que o link dessa página é o link que deve ser visto como a página principal. Dependendo do caso, pode acontecer de haver a necessidade de você ter duas páginas com o mesmo conteúdo, por algum motivo, mas com a canonização você dá relevância para a página X e não para a página Y. Assim você evita o conteúdo duplicado. Também uma outra dica em relação à URL amigável. É interessante também que a gente utilize as palavras-chave e também a relevância da página do seu e-commerce também na URL, né? Eu vejo por aí no nosso trabalho, a gente vê aí muito caso de URL dinâmica com muitas variáveis e muitos parâmetros de programação. Então, fora que tem muita plataforma de e-commerce que nem não suporta o URL amigável. O Magento ele já tem todo o admin preparado para SEO, né? De todas as plataformas de e-commerce que eu conheço, acho que o Magento realmente é a mais robusta para SEO, é a mais amigável. Eles dão suporte também a URL amigável, title, description, tudo de uma forma bem simples, que você não dependa necessariamente de um desenvolvedor para fazer. Aqui já para finalizar a minha parte sobre o SEO, são algumas dicas, né? Uma outra dica também que eu acho bastante interessante, que pode aumentar a taxa de cliques das suas páginas, são a marcação de dados estruturados, né, dentro das páginas. Os famosos rich snippets, né? Rich snippets ou trechos ricos, dependendo da pessoa, né? E aí à esquerda eu coloquei um exemplo de um heatmap, mostrando como essas marcações podem ajudar muito no aumento do seu CTR, né? Ou seja, no aumento da taxa de clique nas suas páginas. Então, ali na região mais quente do mapa, a gente vê que aqueles links que trouxeram marcação, eles chamam a atenção tanto quanto o primeiro e o segundo posicionamento, justamente por ele ter uma marcação ali de imagem, né? Nesse caso é o Real Author, né? Se eu não me engano é o Real Author. Isso. Que ele aparece aqui a foto do responsável, do blogueiro, né, ou do proprietário. Então, realmente chama bem mais atenção do que só texto, né?
e você vê que ele está em quinto e sexto lugar e chama a mesma atenção nesse mapa de calor do primeiro lugar, né? Aqui a marcação ela não é exatamente considerada um critério de ranqueamento, mas ela é útil, muito útil justamente para você aumentar a taxa de clique, né? Já que existem estudos aí que mostram que realmente isso pode ajudar. E aí alguns exemplos de marcação que você pode usar na sua loja virtual, como de oferta, produto, review, né? De oferta mostram algumas informações sobre produtos que você tem nessa página. A marcação de produto também mostra alguns preços. A de review talvez seja uma das mais conhecidas, que mostra a classificação, né, nessas estrelinhas dos próprios usuários, o que eles acham dos produtos que eles consomem, né? E nesse próximo slide a gente está falando ainda sobre a indexação. Volto a destacar que no caso de e-commerce, a questão da otimização, da indexação e da organização das URLs, das páginas, das categorias, justamente por ser uma plataforma muito robusta, essa questão é muito importante. Então, para e-commerce, eu acho que é muito importante dar um destaque para isso, né? Então, a questão do sitemap, de um arquivo, onde você possa relacionar todos aqueles links de categorias, as suas páginas de subcategorias, de produtos, páginas, as imagens, né, as páginas talvez que tenham vídeos. É muito importante você classificar isso nesse sentido para o Google entender como que seu site é dividido. Isso ajuda muito a leitura do próprio algoritmo do Google a passar pelo seu site de forma mais rápida e, ao mesmo tempo, ajuda você a posicionar também a sua página. Isso em escala gera um efeito bastante positivo. Agora o Rodrigo vai falar um pouco sobre a questão do X, porque a gente está falando aqui de SEO. A gente não pode falar só de tráfego quando a gente fala de SEO. Por isso a questão do X como também um aliado para gerar mais performance. O Google está dando cada vez mais foco no usuário. No dia 21 de abril, vocês devem saber que saiu a nova atualização do algoritmo, até chamaram de Mobile Geddon, né? Mobile Geddon ou Mobile Geddon, que é priorizando os sites responsivos. O Google disse que soltou um artigo, né, no blog oficial, que ele ia começar a considerar um fator de ranqueamento os sites que forem responsivos, né? Isso, segundo eles, não iria nem afetar muito a parte de desktop, né? Mas já começou aquele barulho todo e muita gente começou a já querer adaptar. E sempre começou a ter aquela polêmica de ou site responsivo, ou site M ponto, né? Qual é o melhor e tudo mais. A gente vai falar mais um pouco disso. Tá, aqui também só um dado. Esse aí é considerando o ano passado inteiro, e ainda não tenho dado desse ano, que houve um aumento de mais de 200% de celular só para acessar e-commerce, né? Hoje a gente tem basicamente 90% das pessoas que usam celular rede social, né? De como você interage com o seu celular. Rede social, e-mail, né? WhatsApp. E as pessoas ainda não, no Brasil, ainda não têm um comportamento muito efetivo de fazer compra em e-commerce. É uma questão de tempo só, apesar de já ter um aumento gigantesco aí de 200%, é uma tendência. Eu acredito que aqui todo mundo compra pela internet, porém, talvez vocês sintam uma certa confiança mais no desktop ou não comprem tanto pelo telefone, talvez por ser mais lento, ou talvez, muitas vezes, pelo site mesmo não estar adaptado, não ter uma boa experiência no celular, né? Ele sempre tende a ter uma experiência muito ruim, ou pelo menos, sei lá, 9 de 10 sites que eu entro em e-commerce, das pesquisas que eu faço, não estão muito bom para o usuário, né? Converter. E gera muita dúvida, o usuário fica confuso, começa a ficar frustrado e sai do site, né? Que é justamente isso. Os sites brasileiros, os e-commerce brasileiros, em geral, realmente não estão preparados ainda para vender pelo celular. O que eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Vocês podem reparar aí que a maioria das lojas ainda não estão preparados, ou mesmo o site M ponto, ainda não existe no mercado uma maturidade muito grande ainda para sites adaptados, mas acho que tem que enxergar isso como uma oportunidade e realmente começar a ver isso como
você consegue vender muito mais num celular assim, né? Da parte de mobile, também só os últimos dados, antes de começar a falar a parte prática, no ano de 2015 foi o ano que, finalmente, o desktop ultrapassou desculpa, foi o ano que o celular, o tráfego mobile, ultrapassou o desktop, né? Isso ainda não tinha ocorrido em nenhum, depois desse boom todo do celular. Hoje, são dados no Brasil, né? Os usuários hoje eles ficam muito mais no celular. E o interessante também é saber que as novas gerações que estão começando a acessar a internet, elas não acessam mais pelo desktop também, elas já vão direto para o mobile, né? Então, eu acho que hoje projetar um e-commerce ou qualquer outro tipo de site para desktop já está extremamente ultrapassado, né? Eu diria até que o desktop, a tendência é até morrer, né? Pelo menos para a gente que trabalha com internet, ainda usa, mas o usuário comum tende a não usar mais o desktop, né? E aí o pessoal fala que fazer meu site mobile, ou fazer o meu site desktop, ou site, sei lá, para TV agora, que vai começar a surgir muito por causa da nova Apple TV. Eu considero que não existe um site versão mobile, site versão desktop. Para mim, existe a web, existe a internet. Então, você tem que pensar na internet como um todo, você tem que pensar nas centenas de tamanhos de tela que existem no mercado, os devices, se o cara quiser acessar de um PlayStation, ele vai acessar. Então, você tem que pensar em todos os tipos de tela e como você vai entender o máximo possível dessas telas de uma forma que o usuário se sinta confortável em navegar. Um conceito que já tem um tempo já que existe, mas no Brasil ainda não é também muito utilizado, está começando agora, que é o Mobile First, a maioria já deve saber, que é o conceito de você não projetar o site. Hoje, qual que é o padrão que se tornou, né, a convenção, da gente projetar, né, prototipar um site no desktop, e aí fazer as telas para mobile ou para tablet, né, numa ordem vamos dizer que seria de uma ordem do desktop para a tela pequena, né? E isso já está começando a ficar ultrapassado realmente, né? O Mobile First propõe o contrário, né? Ele propõe você projetar primeiro da tela pequena, do mobile, e que as outras telas maiores se adaptem do mobile, né? Porque você fazendo desse jeito, a experiência tende a ficar muito melhor, já que você não tem muito espaço para colocar muito conteúdo, você vai sempre focar no conteúdo mais importante para o usuário, ainda mais falando de e-commerce. Então, esse aqui era até um exemplo, um pouco antigo, de um site projetado primeiro para mobile, e você adaptando ele para desktop, ele fica com conteúdo muito mais focado e não desvia a atenção do usuário para a conversão ou para o que ele está realmente interessado em ler no site, né? Esse aqui é mais ou menos o processo que a gente usa lá, de uma forma assim, bem resumida, de UX e otimização de conversão, né? A gente começa primeiro a observar, né? Se chega uma conta nova para a gente vai primeiro fazer uma análise do cenário, para tentar entender como os usuários interagem naquele site, você entender todas as páginas, porque o UX você não pode pensar no achismo, né? Você tem que realmente entender como os usuários interagem com as páginas do seu site, entender aquele cenário e começar a criar as hipóteses, né? Depois da parte de pesquisa, de análise, depois da parte de observação do cenário, a gente teria a parte de análise, que é justamente fazer análise heurística, né? Você fazer um pente fino ali nas páginas do seu site, para entender se ele está de acordo com, pelo menos, as melhores práticas de usabilidade. Também pesquisa de concorrência, né? Fazer um benchmark, como é que a concorrência está fazendo determinada funcionalidade, né? E uma série de outras análises que eu já vou falar. Você tendo o cenário definido, você já entendeu como que o usuário interage no seu site. E você fazendo também todo um pente fino na tua loja. Aí você começa a criar novas hipóteses para teste AB. Né? O que é o teste AB? Você nada mais vai comparar uma página, por exemplo, uma página de produto do seu site, do teu e-commerce, e testar, por exemplo, a cor do botão, ou uma série de outras funcionalidades mais pontuais, alterações mais pontuais que podem aumentar a conversão daquela página, né? E o teste AB faz isso, ele vai comparar
a página A com a página B, que é onde você alterou, onde você fez algum tipo de alteração, e aí você vai, por um tempo, analisar qual foi a versão que mais converteu. E aí, uma vez que se for vitoriosa ou não aquele teste, você vai implementar ou não, né? E justamente você vai validar depois. Aqui eu mostro um pouco da parte da pesquisa, né, da análise do cenário, para você começar a criar hipóteses, né? Tipo, se você vai considerar se vale a pena ou não você fazer alguma alteração no site. Isso aqui são ferramentas de heatmap, clickmap e scrollmap. O heatmap é um mapa de calor que ele mostra onde os usuários olham mais em determinada página do seu site, né? Aqui, nesse caso, é como se fosse uma espécie de eye tracking, onde a ferramenta, nesse caso aqui, eu peguei prints dessa ferramenta VWO. Você tem essas outras aqui, a ClickTail e o Crazy Egg também fazem isso. Mas aqui seria onde os usuários tendem a deixar o cursor do mouse mais tempo parado. E eles conseguem medir mais ou menos como se fosse um eye tracking, né? Então, é a área da página onde os usuários estão mais olhando. Né? E você consegue saber, por exemplo, se o call to action, né, se o botão de conversão daquela sua página está numa posição certa, se ela está sendo realmente efetiva. A parte de clickmap é realmente onde os usuários estão clicando dentro daquela página. E você também tem como medir isso, se o CTA está sendo efetivo ou não, ou se um banner na sua página está sendo clicado como deveria ser. E também tem o scroll map, de que é como os usuários estão interagindo com a rolagem da página, né? Aí vem aquela história do conteúdo mais importante, fica para cima e tudo mais, e você consegue ver realmente se isso está funcionando, né? Eu não coloquei aqui, mas esse Inspectlet é bem legal também, que eles chamam de Session Recording, que você consegue ver realmente o usuário navegando na sua página quase que em tempo real. Então, todos esses grandes e-commerces que a gente entra, a gente está meio que sendo filmado, assim, né, como se fosse um Big Brother mesmo, e a gente consegue ver efetivamente a navegação do usuário, onde ele tem dificuldade, como ele está navegando dentro do seu site. É legal para você analisar, por exemplo, o checkout, se o usuário está conseguindo converter. Se você pega uma média de usuários que não conseguem usar, tem alguma certa dificuldade de usar alguma funcionalidade do checkout, você tem como ver isso, onde o usuário está errando, e aí tentar melhorar isso num teste AB e ver se converteu melhor, né? A parte de análise, a gente tem a análise heurística, né, que é essa análise de usabilidade das páginas, né, onde a gente vai fazer esse pente fino aí. A gente tem várias, como se fosse um checklist também, de usabilidade. Então, a gente segue critério por critério, e é como se essa parte lembra muito um pouco do SEO on-page, né, que a gente tem aquele checklist e vai implementando. Aí, a parte da persona, a persona é legal porque você consegue, ele justamente serve para você entender o perfil do usuário. É um documento que você, em cima de testes, em cima de... Tem agências que fazem entrevistas com usuários reais que tenham a ver com o público-alvo, né? Então, você faz entrevistas para saber de como você vai projetar o seu site, de acordo com o perfil daquela pessoa, né? A gente também consegue ver isso em rede social. Tem uma ferramenta do Facebook, que é o Facebook Insights, que ele mostra onde que você, fazendo um filtro de acordo com o público-alvo do seu site, você tem como saber com quais páginas essas pessoas mais interagem na internet, quais fanpages elas mais curtem, como fazer uma série de filtros para entender qual é a intenção do seu público-alvo dentro do seu site. Tendo esses dados, você consegue projetar, prototipar melhor a página de acordo com o seu público-alvo. Isso também pode melhorar bastante a conversão. Benchmarking, que é saber o que a concorrência está fazendo também. Né? Até o outro palestrante de SEO falou da Dafit, né? Que o description da Dafit, eles começaram a usar caracteres especiais. É justamente você fazer uma pesquisa da concorrência, ver onde que está bom, onde que está ruim, e vai pegando novas ideias. Você consegue ver até padrões de comportamento, né? Você consegue saber, por exemplo, loja de roupa, tenta considerar alguns padrões que os usuários estão acostumados, já algumas convenções desses sites, dessas páginas, como que o usuário está acostumado a comprar e tudo mais. O funil de conversão, que é um dos mais importantes, isso a gente vê no Google Analytics.
onde que as pessoas mais deixam as páginas, onde elas mais abandonam as páginas, onde elas mais conseguem converter. Você entender totalmente o fluxo de conversão do seu site, todo o fluxo do usuário, né? O user journey, né, que a gente fala, que é você conseguir saber desde o começo ao fim quais são todas as páginas que o usuário está percorrendo e aonde que ele consegue converter mais. Você entendendo exatamente todo esse funil de conversão, aí já tem uma série de teste AB aí para implementar, para ver onde que o usuário está tendo dificuldade, melhorar suas páginas e ir fazendo o teste AB. E a arquitetura da informação também, que é legal falar, porque em UX, a arquitetura da informação ele não é só a hierarquia dos links do e-commerce, mas também toda a informação de conteúdo. Né, todo, como que o conteúdo vai estar se mostrando para o usuário. Para SEO, a arquitetura da informação, que você, sei lá, você vai fazer basicamente uma pesquisa de palavra-chave, tentar entender ali o perfil do site, tentar construir uma hierarquia ali, uma categorização para a tua loja. Já, por você usar o próprio Google Keyword Planner, ele já é muito voltado para o usuário, né? Uma vez que o Google ele já mostra as palavras-chave que os próprios usuários buscam, né? Então, já a arquitetura de informação com o UX e SEO eles já são muito parecidos. E aqui é um exemplo só de um teste AB. Nesse caso aqui, ele teve uma conversão muito mais alta, né? Ele tem aqui um primeiro, esse em laranja aqui seria a parte, seria o site original, né? O controle que a gente fala. Esse mais roxo, magenta aqui, né? Sei lá. Seria a versão A do site e o azul a versão B, né, com algum tipo de alteração na página, ou sei lá, um botão, ou algum banner, algum teste que se mostrou vitorioso. Esse seria um pedido de teste AB. Esse user testing também a gente faz testes com usuários reais. Dá para fazer isso via conferência, via Skype, ou no caso de testar site mobile, dá para a gente colocar um aplicativo onde a gente realmente filma o usuário, filma até as expressões do usuário, ele vai navegando, vai dando feedback para a gente vai anotando, né, e vai melhorando a experiência de navegação dele. E o card sorting, ele está junto com a arquitetura da informação. Card sorting é uma hierarquia, é um menu, imagina o menu do teu site, só que é o usuário que faz esse menu. É como se fosse a gente chama de design centrado no usuário, né? São ferramentas que a gente usa com vários tópicos espalhados. Vamos supor que sejam várias categorias do seu site, tipo, sei lá, num caso de site de tênis, né, sei lá, de sapatos. As marcas dos sapatos, sapato femininos, tamanhos. Imagina que você tem todos os departamentos do site espalhados na tela, e é o próprio usuário que vai escolher da maneira que ele mais entende, que seja mais confortável para ele. É ele que vai organizar toda a categorização do seu site, né? Essa ferramenta a gente usa com vários usuários, e aí a gente tiraria uma média de como o usuário se sentiu mais confortável para navegar naquele site. Então, com base no que o próprio usuário escolheu, na maneira que ele acha mais interessante de navegar no site, a gente começa a fazer a categorização e hierarquia do e-commerce. E aí, por fim, depois que você está implementando o teste AB, geralmente média 1 semana, 10 dias, isso vai depender muito. Aí a gente vai realmente considerar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Se a hipótese for verdadeira, aí sim a gente passa para a equipe de dev vai implementar, né, vai programar aquele teste vitorioso, e vai implementar. Se caso for falsa, aí tem que ir para os próximos. É muito comum também o teste AB dar negativo, né? Então, é basicamente isso, assim, meio rápido, né? Muita informação assim, meio rápido, mas não tem muito como entrar fundo nesses temas. Cada tema desse aqui é um universo já gigantesco, né? Foram alguns insights aí breves, mas para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente faz lá no dia a dia. Espero que tenha aí contribuído aí para o evento. Obrigado. Se tiver alguma pergunta aí, pode aproveitar, não sei se tem tempo. Oi. Pois não.
A navegação hoje, Web Responsive, é algo que tem sido bastante debatido, mas fala-se muito pouco em relação ao processo de checkout no mobile. Como é que a gente pode otimizar melhor esse processo, que eu acho que hoje é o grande vilão para você fechar uma compra no celular? Ela é um vilão justamente porque a gente fica muito preso à plataforma que a gente está usando, né? Por exemplo, tem plataforma de e-commerce que você não consegue alterar o checkout. Então, a gente fica um pouco refém, dependendo da plataforma. No Magento não é assim, a gente tem mais flexibilidade, mas o checkout seria uma das áreas do site que mais devem ser analisadas e mais testada, principalmente para mobile, né? A gente tem casos, sim, que a experiência do mesmo site, mesmo sendo responsivo, ele tem uma experiência totalmente diferente de desktop e mobile. Né? Isso aí a gente fez de acordo com várias pesquisas que a gente foi analisando, usando essas ferramentas de heatmap e mapa de calor, para saber como que o usuário se sente mais confortável em converter no checkout pelo mobile. Né? A gente só consegue saber de fato isso, se está dando certo, analisando e testando mesmo. Mas, infelizmente, a gente ainda fica muito refém de vários tipos de plataforma que você não consegue nem instalar script para essas ferramentas aqui dentro do checkout. Até por ser, muitas vezes, são ambientes diferentes, né, até URLs diferentes. Então, às vezes, a gente nem consegue testar. Só lembrando que é justamente isso. Tanto o trabalho de SEO quanto de UX, ele é relativamente simples. Ele tem um processo simples. O problema é justamente o dia a dia e as variáveis que vão acontecendo no seu dia que vai tornando o seu trabalho desafiador, né? Então, muitas vezes acontece isso. Você tem um cenário perfeito, mas a plataforma te limita, né?